Falo também sobre a disputa entre Atlético e Corinthians por um centroavante de destaque no Paulistão. Já há um acordo fechado. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro Giro de Notícias. Sobre um pedido inusitado e comovente ao STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Você vai lembrar que algum tempo atrás tivemos um escândalo de manipulação de resultados com a comprovação de que atletas do futebol nacional se envolveram nessa manipulação. Um deles, o zagueiro Vitor Mendes, que foi punido pelo STJD com 720 dias de suspensão, além de uma multa de R$70 mil. Ele já cumpriu boa parte dessa punição e postou nas últimas horas uma foto do pai num leito de hospital e escreveu o seguinte texto, abre aspas, STJD, preciso ser liberado para trabalhar e lutar pela vida do meu pai. Aceito o recurso de liberação. Já cumpri 1 ano e 7 meses de suspensão. O último desejo do meu pai é me ver em campo antes de partir, fecha aspas. Confesso que fiquei super indeciso sobre o que fazer se estivesse na pele dos auditores do STJD. 720 dias equivale a 2 anos. Ele já cumpriu 1 ano e 7 meses da pena, está se encaminhando para a reta final da punição. Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Você, na condição de um auditor do STJD, absolveria, permitiria que ele voltasse a jogar para realizar o desejo do pai ou o obrigaria a cumprir esses últimos meses de suspensão? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Bora falar agora sobre um centroavante de 19 anos de idade, disputado entre Corinthians e Atlético Mineiro, e já dá para dizer que deu galo. Eu me refiro a João Marcelo, que fez boa Copa São Paulo Juniores pelo Guarani e foi titular do time no Campeonato Paulista. 5 jogos e 5 gols na Copinha, 4 gols e 2 assistências em 11 partidas do Campeonato Estadual. Desde o início dessa semana havia tratativas entre Galo e Guarani, o Corinthians tentou atravessar o acordo, o Grupo City também manifestou interesse, mas o Atlético foi mais rápido e se aproveitou das condições de contrato. O João Marcelo tinha salário bem baixo, até por isso sua multa rescisória no Brasil era de apenas R$3 milhões. Os valores do acordo não foram revelados, mas se sabe que o Guarani terá direito a um percentual de uma venda futura e ainda ganhará por empréstimo jogadores para a disputa da Série C que virão do Atlético Mineiro. Entre Corinthians e Galo, o João preferiu o Atlético porque imagina que vai ter mais oportunidades e minutos para disputar. No Corinthians, concorrência bem mais pesada. Por outro lado, Edu, quem precisa de confiança para essa temporada é o Alisson, né? Fez o primeiro gol do jogo de hoje, que contribuiu aí com uma assistência, oficialmente vai estar lá uma assistência, né? O lance que você explicou há pouco e a turma assistiu aí nos melhores momentos no YouTube. E hoje ele teve a oportunidade que foi cobrada, até de uma maneira exagerada, pela turma que gerencia a carreira dele recentemente, enquanto nem aí ele estava, né? Estava na seleção brasileira, fazendo parte do elenco que foi campeão sul-americano. O Alisson retorna, tem a sua primeira oportunidade e faz o gol dele. Como você enxerga o Alisson para essa temporada, o potencial que ele tem de fazer parte, de fato, do elenco para esse ano, nessa história da concorrência? Pode ter mais oportunidades? Pode ser útil o Alisson para a sequência da temporada, Edu? Não, eu acho que ele vai ser útil. O Atlético precisa dar uma resposta a respeito do Alisson também, porque apostou na permanência do atleta para a temporada de 25, recebeu uma proposta razoável, não acho boa, acho que o Alisson pode valer mais, e hoje fez gol, deu assistência, são números, e números potencializam o valor de um jovem, e o Alisson certamente, repetindo esses números, vai ter o seu valor aumentado, é jogador de seleção da sua categoria, mas vai ter uma concorrência pesada. Hoje não teve porque Hulk estava fora e Júnior Santos segue fora. E são 2 jogadores que estarão ali, cara. O Hulk não para a mesma função, mas o Júnior Santos sim. Jogar pelo lado do campo, o Coelho também faz o lado do campo. O Atlético ainda tem o Palácios, por enquanto tem o Palácios, que também faz esse lado direito, mas ele vai ser muito útil ao Atlético e eu acredito sim, pelas palavras do Cuca, pelo posicionamento do Atlético, do próprio Brax, eu acredito que o Alisson vai ter muitos minutos na temporada, vai ser muito útil e eu acho que, sendo bem trabalhado em alguns fundamentos, o jogo sem a bola, acho que ele pode entregar um pouquinho mais. O Alisson tem tudo para virar
e para ali na frente, além da entrega técnica, do retorno técnico, dar ao Galo um retorno financeiro muito bom. Eu acredito bastante no Alisson. Nessa história de novos tempos aí financeiros, de SAF, de orçamento pra lá e pra cá, se você tem o Palácios e você tem o Alisson pra utilizar, você tem a obrigação de colocar o Alisson pra jogar, né? É que o Palácio é jovem também, cara. Então, mas a gente é um tá cara... falando de 2 jogadores da mesma geração e os 2 são do Atlético. Então, numa boa. É um cara que o Galo comprou, né? O Alisson é um cara... O Palácios é um cara que o Atlético fez um investimento e ele veio pra cá. O Alisson foi formado pelo clube, pelo menos a reta final da formação, né? Foi formado pelo clube. O potencial de revenda do Alisson eu considero maior do que do Palácio. Assim, são diferentes trabalhos da base. Um é trabalho de captação, o Palácio. O outro é de formação, o Alisson. A partir do momento que os 2 são ativos do clube, eu acho que os 2 estão no mesmo nível ali, cara, pra entregar tecnicamente. Eu não tô dizendo no mesmo, eu acho o Alisson mais jogador, tá? Não tô dizendo esse nível. Tô dizendo o nível de importância pro clube. Tanto o Alisson quanto o Palácio são ativos. De uma geração próxima, eu tô sem aqui a idade exata dos atletas, mas imagino que são ali de uma geração muito próxima. O Alisson, ele tem aqui, eu já tenho acesso mais fácil. O Alisson começou o jogo, né? É um atleta de 19 anos. Palácios tem 22. Ah, não. Então já são gerações diferentes. O Alisson realmente é um cara que financeiramente tem tudo pra entregar mais ao Atlético. É mais fácil vender um cara de 19 que um cara de 22. O mercado principal do futebol. O leque é muito mais amplo, né? O Atlético tem no Alisson um leque mais amplo de mercado. Eu achei que o Palácio fosse mais jovem, né? Então, Palácio, você vai um pouquinho mais pro fim da fila, você dá uns 3, 4 passinhos pra trás. Mas além de ser mais jogador, na minha opinião, o Alisson do que o Palácio, há um período aí de juventude maior. Então, cara, é dar minutos a esse atleta, Cirilo. É dar minutos ao Alisson. Apesar dos 2 serem ativos, e tomara que os 2 ainda consigam entregar, até acho que o Alisson vai ter mais espaço, mas até como promessa, né? Uma resposta que o clube precisa dar ao Alisson, ao agente, aos empresários do Alisson e ao torcedor do Atlético. O Atlético precisa, além de formar, revelar jogadores. Porque formar, ele forma uma infinidade de jovens. Agora, revelar, o Atlético tá devendo demais nos últimos anos. A turma tá falando pra caramba. E eu quero dar minha opinião, Edu, sobre o Bernard. E eu quero dar minha opinião com estatística. Bernard entrou hoje no segundo tempo, aos 66 minutos. Com 21 minutos da etapa complementar, ele participa do jogo. O Bernard teve um acerto de passe de 71%. Baixo, né? Ele teve 18 participações, ações com a bola, e ele perdeu a posse de bola 5 vezes no jogo de hoje. É uma perda de posse elevadíssima, né? Para a qualidade do Bernard. E uma fala sua durante seu primeiro comentário me chamou a atenção. Você falou, todo mundo que entrou jogou bem. Essa turma que chegou no segundo tempo, todo mundo entrou e jogou bem. Você falou, exceto o Bernard. Então, assim, eu tenho que dar razão ao torcedor, porque no ano passado o Bernard foi contratado e voltou como um ídolo, porque ele fez o início da sua trajetória muito positivo no Galo, e foi mesmo, tanto que saiu carregado de Belo Horizonte. Bernard jogou bola naquele momento. Bernard jogou a Copa do Mundo, né? Pra quem não se lembra. Não sei se deveria ter sido titular no dia da semifinal de Copa do Mundo. Não deveria. Não deveria, tudo bem. Né? Eu tentei aliviar pro Bernard, enfim, tudo bem. Não por ele. Mas Bernard, não deveria. Pela parte tática do jogo, não era jogo. Não era pra ter jogado a semifinal de Copa do Mundo, mas tá lá na estatística. O cara foi titular em uma semifinal de Copa do Mundo. Esse Bernard deixou o Atlético. O Bernard que retorna, no ano passado foi mal. Jogou mal. E a gente sempre com a ressalva que é justa. O cara tá voltando agora. O cara não fez pré-temporada no clube. Ele estava em atividade num outro país. Teve uma lesão. Faz parte da readaptação. Mas, num dia que todo mundo tá jogando bem contra o Manaus, o Bernard entra e joga mal de novo. Então, assim, eu tenho que dar razão ao torcedor. E o Bernard precisa acordar pra vida, porque o Bernard já tá no fim da fila. E, assim, talvez daqui a pouco nem exista fila, Edu Panzi. Não, a fila tá grande, né? A fila tá grande pelo lado esquerdo, você vê que o Caio Paulista joga por ali, o Júnior Santos dali a pouco tá de volta e também joga por ali, o Coelho é o melhor atuando por aquele setor, então não tá fácil a vida do Bernard hoje no elenco. E ele, ano passado, jogou mais por dentro como um meia, vinha jogando assim na Grécia, da direita pro centro, chegou ano passado falando que estava adaptado à função e iniciou essa temporada reclamando que ano passado estava numa função diferente, sendo que ele disse ano passado que estava adaptado à função. Esse ano tem jogado mais na dele, na esquerda, mas não tem jogado bem.
O Bernard ainda não aconteceu. Eu não vou encerrar a carreira de jogador, não é essa a minha função. A minha função é analisar o momento, como eu rasguei elogios a muitos jogadores do Atlético até aqui, o Bernard ainda está devendo. E ele tem potencial para mostrar mais. Hoje errou muito. Errou passe longo, errou passe decisivo, errou passe no meio de campo, passes de meio metro. Mas assim, uma coisa tem que destacar. O Bernard, ele não se omite, né? Ele vê, ele sente que está errando, ele soca o chão e tenta de novo. Ele erra e tenta outra vez. Então, omitir, ele não se omite. Mas o Bernard precisa voltar a render, cara. Porque chega uma hora que o torcedor tá perdendo a paciência e daqui a pouco o treinador perde. E ele vai perder muito espaço, porque tem um monte de gente entregando, tem um monte de gente jogando bem. O Alisson, por exemplo, passou um tempo na seleção, com poucos minutos. Hoje já deu assistência, já fez gol. Enfim, tem que mostrar mais o Bernard. Potencial tem? Claro que tem. E é falar menos, jogar mais. Eu tenho certeza que o Cuca ainda vai dar mais oportunidades ao Bernard. E, sendo muito sincero, eu acredito que o Bernard pode entregar mais. Mas é que desde que chegou no ano passado até hoje, dia 5 de março, pulando quase para 6 de março de 25, o Bernard ainda está devendo. Está muito aquém do Bernard que todo mundo imaginou que fosse retornar. Hoje, contra o Manaus, em que quase todos jogaram bem, o Bernard destoou. Não vou dizer que ele foi péssimo, mas ele errou bem mais que a maioria poderia ter entregado mais. Repito, não vou encerrar a carreira do Bernard, pelo contrário. Vou continuar dando moral para ele, porque eu acredito no potencial do Bernard. Mas a cada jogo, ele vai perdendo mais espaço, vai perdendo mais a confiança do torcedor e só depende dele. Só ele, Bernard, pode mudar esse cenário. Torcedor atleticano, Galo classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, após uma vitória aí tranquilamente, né, sobre a equipe do Manaus. O Galo vencendo no Mineirão, tranquilo aí, né, pelo placar de 4-1, sem sustos, né, o Galo passa aí de fase tranquilamente. E precisamos aí falar sobre o Bernard, né. O Bernard, ele tem tido algumas chances e tem jogado essas chances fora. Ele não tem aproveitado aí as oportunidades que tem quando entra em campo. Às vezes que acabou sendo titular, a gente não vê um Bernard ali parecendo que pode desenvolver um futebol melhor. A gente sabe do potencial que ele tem para poder entregar com a camisa do Atlético. E vai ficando pro final da fila, né? Como o amigo aí disse. Ele vai ficando pro final da fila porque tem muitos jogadores com mais qualidade no elenco do Galo que estão desenvolvendo bom futebol quando tem oportunidade, né? Principalmente ali o Coelho. Não tem como botar o Bernard agora numa mesma fila que o Coelho. Então, o Bernard vai ficando para trás e isso aí é triste, né? Pelo jogador, pelo histórico que ele tem com a camisa do Galo, né? Então é isso aí. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. À tarde voltamos com mais notícias do Galão da Massa para você, torcedor.